Ai, que dor de cabeça. Onde é que eu tô? O quê? Socorro! Quero ver meu advogado! Aham, então você que é o nerd do buraco, não é? Eu não, eu sou a tia do Batman. Você vai virar sushi! O quê? Não. Vamos descobrir sua verdadeira identidade! Que? Apareça, maldito! Jutsu do dedo secreto da aldeia da Folha! Ai! As naves que poderão o seu voo. Dedality. E aí, pessoal, beleza? Esse aqui é o Buraco Nerd e eu tô ligado nessa zoeira aí, hein? Tô de olho. Pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo do ano, então eu quero aproveitar para dar um feliz 2019 para todo mundo e de largada já atender um pedido frenético de vocês aí nos comentários, que é trazer um Narutinho aqui pro canal. O problema maior de tudo isso é atender ao gosto pessoal de cada um, porque Naruto é aquele tipo de anime que tem muito personagem bom, então é bem complicado escolher. Eu estou sentindo uma treta. Bom, o ano tá só começando e se vocês gostarem desse vídeo aqui, eu trago mais personagens de Naruto pro canal. Então, se quiser, já comenta aí qual personagem é o teu favorito. Agora, vamos pro vídeo de hoje e ver como eu transformei esse Loki aqui, que tá parecendo o Edward, Mãos de Tesoura, sei lá. Bem, como que eu transformei ele no nosso grande Kakashi Hatake. Então, aproveita aí enquanto não entra a vinheta, já se inscreve no canal se não for inscrito e dá aquela dedada no like. Vamos lá. Tá, então o Loki que a gente vai usar pra fazer o Kakashi. Esse Loki é o mesmo boneco, na verdade não é o mesmo modelo de boneco que eu usei pra fazer o primeiro makeover aqui do canal. Então se tu ainda não viu, dá uma olhadinha depois que acabar esse vídeo aqui. A gente transformou o Loki, deu uma recalchutada nele. Eu escolhi esse boneco aí porque os outros bonecos que eu tinha e que tinha pra vender aqui também na minha cidade, ali onde eu compro os bonecos, eles eram um pouco diferentes, assim, do Kakashi, né, mais fortes e tal, e esse Loki é bem magricelo e era mais fácil de passar a massa em cima dele sem ter que tirar muitos volumes. Então, como vocês puderam ver, eu já tirei algumas saliências ali na parte do braço, né, com o estilete, também arranquei com o alicate aquela parte do botão que fica nas costas, tudo isso para facilitar na hora de passar a massa, não ter volumes por baixo. Aí eu já tô arrancando os membros do boneco, arranquei na verdade, né, e tô colocando na posição que eu quero, colando e em seguida passando massa aí nas partes para ficar tudo imobilizado. Agora vocês estão podendo acompanhar que eu já estou colocando massa também ali na parte do braço, né? Que é justamente onde eu arranquei aqueles volumes, que se eles estivessem ali, eles provavelmente iam ficar para fora da massa, então é por isso que eu arranquei. Agora já estou passando massa nas pernas, fazendo a calça e dando alguns detalhezinhos ali da parte da dobradura, né? Da roupa, caimento da roupa com esse palito aí. Em seguida, eu vou começar a fazer aquela marquinha que ele tem na coxa, né, onde tem uma espécie de uma faixa branca que carrega ali na lateral ali da perna o coldre das kunai, né, kunais, das kunai ou das kunais. E em seguida eu já tô colocando aí uma massa também no ombro dele ali, passando até a parte do antebraço, que vai ser a parte de baixo do casaco que ele usa, é tipo um colete. Então é isso que eu estou fazendo agora e também aí dando algum caimento na roupa para ficar um pouco mais natural. Em seguida a gente vai começar a colocar a massa por cima, eu fiz nos dois braços ali obviamente, né, como deu pra ver. E em seguida a gente vai passar a massa epóxi aí também por cima do tronco para fazer esse colete aí. Aí eu tô passando a massa também com a ajuda dessas ferramentas tentando fazer o modelo. Agora com uma tirinha ali, tipo uma minhoquinha de epóxi, eu coloquei por debaixo do sovacão para fazer alguns detalhes. E em seguida, com o estilete, estou fazendo a marca do zíper. E a gente vai pintar, vai fica fácil para fazer a guia depois da pintura dessa forma. E aí ainda com um pouco de massinha epóxi ali, essas minhoquinhas, a gente vai fazendo o formato desse colete aí do Kakashi. Agora eu estou afundando ali com a parte contrária de um pincel para depois colocar uma bolinha ali e ficar como se fosse um botão, né, de uma camiseta. Agora a gente já tá mexendo na cabeça dele
tá lixando aí, ficou parecendo o Coringa, mas vai dar tudo certo no final. Agora já tô colocando um pedaço de epóxi por cima do rosto, fazendo a máscara e também a faixa que cobre. Eu fiz a versão do Kakashi com um dos olhos cobertos, né, mais no início do anime, no mangá também, né? E agora já tô começando a moldar o cabelo dele com partezinhas ali como se fosse... É bem parecido com o cabelo do Dragon Ball que eu fiz, a gente vai fazendo uns pedacinhos ali, vai colocando por partes. Fica tipo, parecendo, sei lá, no começo um cacho de banana, mas se der um caimento bacana ele vai se resolvendo e vai ficando bacana. Eu achei até que deu uma vacilada ali, fiz uma coisa, botei uns cabelos a mais que não devia, mas depois não tinha como tirar, então acabou ficando assim. Como vocês puderam ver ali também, eu fiz a gola, né, do colete. E agora eu tô colocando aqueles bolsos que ele tem na parte da frente ali no peito. Então eu tô colocando um pouco de massa e vou moldando, eles são meio quadrados, né, retangulares na verdade. E eu tô fazendo umas marquinhas ali, umas listras, porque é como se fosse 3 bolsinhos de cada lado. Agora aí no pé dele eu tirei ali um pedaço do sapato do Loki fora para colocar uma massa e fazer os dedos, né, que eles usam tipo uma sandália. Então eu já tô colocando uma massa ali para depois moldar os dedinhos do nosso querido Kakashi Hatake. Aí com essa ajuda desse palitinho. Agora eu tô colocando aquela bolinha que eu falei ali naquele furinho que eu fiz com o lado contrário do pincel, que encaixa melhor daí, né? Fazendo como se fosse o botão ali do colete. E aí com um pedaço de EVA, uma tirinha de EVA, eu vou colocando ali na divisão entre os dedos e o que seria então o sapato do Loki, né? Pra dar esse acabamento na sandália. Da mesma forma no tornozelo eu coloquei, ele na parte de trás não ficou muito legal, mas a gente corrige com massa isso depois se for preciso. Eu coloquei ele também uma bolinha em relevo, na verdade no casaco dele não é em relevo, mas eu resolvi fazer em relevo. Aquela parte de trás, o símbolo vermelho aquele, né? E aí pintei com um primer toda a peça. Em seguida já tô passando aí uma espécie de... Cara, eu fiquei bem confuso, algumas vezes eu acho que isso é mais cinza, outras vezes eu acho que é mais azul, nessa parte da roupa, então eu fiz meio que uma mistura de azul com preto. E aí já tô pintando também a pele dele e o casaco verde. Eu não tô fazendo nenhum tipo de sombreado nesse momento, eu vou depois no finalzinho ali dar uma espécie de uma sombreada para melhorar um pouco os volumes da peça. E aí tô pintando também o rosto dele, né, agora a máscara e o pano que ele usa no rosto e também a faixa. Tudo com mais ou menos esse mesmo tom aí, uma espécie de azul com preto. Que como eu falei, eu fiquei bem confuso, eu acho que em algumas partes do anime é mais preto, outras é mais azul, eu não soube identificar direito. Então eu busquei um meio termo que, sei lá, me agradou, então é isso aí. Agora eu já tô colando ele aí numa base de MDF preta, bem simples, para poder fazer o restante da pintura de maneira mais firme, sem precisar segurar a peça na mão. A gente vai borrando um pouco no meio do processo, mas não tem problema, no final a gente corrige. Agora eu tô passando uma tinta cinza no cabelo dele, aí passando bem superficialmente, porque o epóxi já é meio cinza, né? Na verdade ele é bem cinza, né? Então eu nem me preocupei em pintar como se fosse a cor de base. Eu usei a própria cor de epóxi como cor de base e passei uma tinta um pouco mais clara para dar uma iluminada no cabelo em algumas partes. E aí tô fazendo a pintura então dessa faixa que ele tem na perna. Essa parte aí foi bastante complicadinha aí, parece que foi rápido e fácil, mas para ficar reto foi bem difícil, demorou um monte. Bom, agora eu tô fazendo então essa espécie dessa bolsinha de kunai aí que fica na lateral da coxa. E já tô colando ela, eu fiz com epóxi também, né? E tô colando ela aí com uma super cola. E aí eu tô pintando de prata ali os botões do colete. E em seguida eu vou começar a pintar também com esse mesmo prateado essas plaquetas ali que tem nas costas da mão, na luva, né, das luvas, com camadas bem finas, porque essa tinta é bastante grossa, então para não ficar estranha a pintura tem que passar com camadas bem fininhas. Aliás, essa é uma dica bem importante, o pessoal me pergunta assim, se é porque a tinta acrílica ela pode ficar meio grossa às vezes e tal, então a dica é passar várias demãos, sei lá, misturado com um pouquinho de água, né? Daí fica um pouco mais fininho e não fica tipo empelotado, assim, muito grosso. E agora eu tô fazendo um sombreado com um tom um pouco mais claro do que o tom de base aí da calça e também do casaco, para abrir uma iluminação e ressaltar as profundidades da peça. Aí essa kunai eu vou ficar devendo para vocês, mas eu fiz ela com biscuit. Eu vou ficar devendo, realmente deu problema na minha câmera quando eu fui gravar.
E aí tô fazendo o símbolo da aldeia da folha já na bandana. E pessoal, vocês devem ter observado que eu gravei esse vídeo muito mal, troquei de câmera e eu não soube fazer a centralização dela. Então esse vídeo inteiro tá no canto, eu não sei nem o que dizer. Só que foi uma grande de uma rateada, foi mal, isso não vai acontecer de novo. Agora eu já tô aí colocando um pedaço de fita, como é que é o nome dessa fita? Ah, fita crepe. Uma tirinha de fita crepe ali enrolando nas canelas, que é como eu achei que ia ficar legal pra fazer ali aquela parte. E em seguida tô pintando com uma tinta vermelha ali os símbolos que tem, né, no casaco ali na parte de trás, ali no colete, né, e também nas mangas. E aí depois eu vou vir com uma caneta nanquim preta, que não é agora o que eu tô fazendo, na verdade é passar uma caneta gel prata pra fazer o zíper. Como dá pra ver ali agora melhor, ficou bem clarinho ali na parte do zíper, né? Essa caneta ela é bem bacana pra fazer esse tipo de trabalho mais fininho e minucioso. E aí agora sim, finalmente, com a caneta nanquim eu tô fazendo ali de preto os contornos dos detalhes ali vermelhos. E aí pra encerrar eu peguei um pedacinho de biscuit e tô tentando fazer aquela bolsa que fica ali atrás da calça do Kakashi. Então eu pintei aí com um begezinho. E aí tô passando uma super cola aí pra fixar no local. E feito isso, a gente terminou aí o nosso personagem. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu! Eu tô ligado que só ficou aqui até o fim a galera que é fã de Naruto, então eu quero saber muito aí a opinião de vocês, como é que ficou o boneco, se vocês curtiram, então comentem aí embaixo e se quiser compartilhar com algum amigo aí que curte Naruto, não deve ser difícil de achar um amigo que curte Naruto, sei lá, tua mãe deve curtir Naruto, manda esse vídeo pra ela, que assim eu vou saber que vocês gostaram aí e logo mais vou estar trazendo outros personagens desse anime aí que é fantástico. Então tá, pessoal, valeu, muito obrigado aí e falou!